Uma das principais armadilhas para realizar atividade física e ter uma rotina de atividade física é justamente esperar a motivação para isso acontecer. Bem, aqui em casa, a minha motivação é minha esposa que me acorda e me obriga a sair de casa. A gente já acorda aqui com um cafezinho antes de começar o treino. Tomar um café, dar uma animada para a gente poder encarar o dia a dia. Quem já me segue sabe que eu detesto fazer musculação, tá bem? Não faço musculação porque eu sou apaixonado pela musculação, nada disso. Faço musculação porque eu sei que ele traz muitos benefícios, melhora a minha saúde como um todo, minha saúde cardiovascular. A musculação, pessoal, das atividades físicas, talvez seja a que tenha mais evidências científicas e é a musculação capaz de melhorar a nossa capacidade cognitiva. Conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo massa muscular. E essa perda de massa muscular acaba influenciando na nossa perda de capacidade cognitiva. Também existe uma relação muito grande entre a perda de massa muscular e a nossa capacidade de mobilidade. O idoso vai ficando mais dificultoso para se mover, para andar, e a síndrome da imobilidade é algo muito sério, bem, que pode levar a dificuldades de elevar membros e queda, fratura de fêmur, que gera uma piora dessa síndrome da imobilidade, levando a tromboembolismo pulmonar, um ciclo de perda de massa muscular. Isso é horrível para qualquer idoso ou acamado. Quem tem um idoso em casa sabe, se ele for acamado é muito pior, pode levar o idoso a óbito muito rápido. Bem? Então a atividade física ela se torna necessária e a musculação ela tem um papel importante na redução de eventos cardiovasculares, mas não só de eventos cardiovasculares, também na preservação da capacidade cognitiva e do bem-estar social. Tá? Então, eu não gosto de musculação, mas eu vou fazer porque eu sei que me traz benefícios, né? E a mulher já está ligando aqui para saber por que eu estou demorando a chegar na academia. Bem, aproveito já para fazer uma primeira caminhada até chegar lá, fazer um início de aeróbico, já chegar aquecido, para que a gente possa, já no início da musculação, não perder muito tempo durante a atividade. Dentro da vida de um casal sempre vai ter uma diferença em alguma coisa, né? Então, a minha esposa é mais organizada do que eu, ela é muito mais disciplinada do que eu sou disciplinado. Em compensação, eu tenho um lado mais criativo, um lado mais dinâmico, com foco em mais objetivos futuros. Quando a gente une essas duas capacidades, ninguém segura a gente, né? Eu dependo muito da organização dela, isso é fato. O fato de eu ter TDAH, e na época que eu não tratava, acabava sobrecarregando muito ela. Então agora que eu estou tratando, isso melhorou muito a minha qualidade de vida e a minha relação com ela, e tem cansado muito menos ela. O dia está bonito, pessoal, não é comum a gente treinar esse horário, a gente está treinando esse horário porque estou de férias, né? Agora são 6h10 da manhã, tá bem claro, como vocês podem ver. A gente consegue até ver a lua ali bonita, o céu azul, os pássaros cantando. Geralmente a gente acorda umas 4h30 da manhã, 4h45, vai para a academia às 5, treina de 5 às 6. É o horário que a gente tem. Porque depois tem que deixar as crianças na escola. Então eu deixo geralmente as crianças na escola, ela busca, ou tem dias que a gente inverte, tá? Vamos ajustando esses papéis. Então a gente aproveita para treinar logo cedo, porque senão depois quando entra na rotina não consegue treinar mais, né? E é isso que eu aconselho para vocês. Quem puder treinar logo cedo, tiver condições de treinar cedo, já treina logo, até mesmo porque
Logo pela manhã, quando a gente acorda, a maioria dos hormônios, eles ajudam a gente a perder gordura e ganhar massa muscular. Então esse é um horário muito bom. Cara, mas se você não tem outro horário, só pode treinar à noite, paciência, vai treinar à noite, né? À noite, o grande problema, principalmente quem treina um pouco mais tarde, o nosso corpo ele aquece e isso acaba dificultando a qualidade do nosso sono, tá? Tem gente que fala que só consegue dormir bem depois de treinar bem à noite. Ah, beleza, ok, isso aí é fisiologia e costume de cada um. Mas na maioria das vezes, treinar à noite traz esse problema, tá? Porque o corpo quente, o corpo aquecido, você pode ver que à noite geralmente a gente precisa. Eita, barulho. À noite a gente precisa de um ar-condicionado ou de um ventilador em cima da gente, a gente sua, né, à noite. Mas o papagaio está esperto aqui. A gente sua porque a nossa temperatura realmente ela tem que baixar um pouco mais para a gente conseguir dormir, né? Não pode estar tão alta, senão a gente acaba não conseguindo relaxar. Bem, treininho de hoje pago, como eu estava falando para vocês anteriormente, eu estava conversando com eles, Luciana, sobre horário da atividade física, né? Estava explicando que a gente geralmente treina 5 da manhã, acorda às 4h30, 4h45, vem treinar às 5. Eu, claro, com toda a motivação que me faz levantar da cama, aqui é a minha motivação, tá? Como eu expliquei para vocês, eu sou indisciplinado e ela é o oposto da disciplina. E a gente se completa nisso aí. E assim que tem que ser um casal, tá bom? Onde um é fraco, outro é forte. Onde um é forte, outro é fraco, e tudo bem com isso, porque aí a gente vai se complementando. O que não pode é que os dois sejam fracos em coisas que são extremamente importantes. Uma delas é isso que a gente está fazendo agora. Acabamos a musculação e estamos fazendo uma caminhada de 30 minutos. Como eu expliquei, nós estamos de férias, então a gente tem tempo para fazer isso hoje. Tá? Claro, nem todo dia a gente vai ter esse horário para fazer isso, mas a gente dá um jeito de um puxar o outro, seja no final de semana, durante a semana, final da tarde, para fazer essa caminhadinha, esse aeróbico. E o horário da atividade física, ele influencia na seguinte situação, tá? Se a gente pudesse escolher horário, tá bem? Independente de trabalhar, não trabalhar, fazer pela manhã é melhor, claro. Você ativa o seu metabolismo, o dia fica muito melhor, fica mais ativo. Você consegue fazer com que os hormônios da manhã, né, que estão ali, cortisol, glucagon, estão fazendo liberação de glicose, que eles nos ajudem a queimar gordura e, ao queimar gordura, ajudem também ao ganho da massa muscular, que a gente consegue modular a liberação também de insulina. Então, por exemplo, diabético é muito bom que faça exercício logo pela manhã. Mas, em se tratando especificamente de coração de mulher, tá? É obrigatório que a mulher faça atividade física logo pela manhã? O que você acha, Luciano? Você como especialista em coração da mulher. Não tem diferença em termos de horário, em termos de mulher, ser coração de mulher ou de homem. O importante é que você faça. A gente sabe que cada uma tem uma rotina diferente. Tem mulheres que trabalham à noite, que são plantonistas, que não vão conseguir sair do plantão e ir direto fazer a atividade física, precisa descansar antes. Tem mulheres que não, tem mulheres que têm uma rotina que precisa correr, levar filho na escola, fazer lanche de filho, e não vai conseguir também. Eu, por exemplo, eu optei às 5 horas da manhã, porque eu digo sempre que é o horário que eu começo antes do dia e das minhas atividades do dia me engolirem. Então, criança ainda está dormindo, e eu venho, faço o que eu tenho que fazer, dedico 1 hora do tempo para minha vida, e ponto final. Então, o importante é fazer. Agora, claro, se a gente tiver opção, o ideal é logo pela manhã, pela questão do pico do cortisol, mas se não, o importante é fazer. Perfeito. Bom dia. Ela colocou uma frase aqui muito interessante, tá? Que é você fazer antes de ser engolido pelas atividades do dia. Quando eu já tinha falado isso para vocês, né? Quando a gente começa o dia, a gente acaba se emboletando, não sabe o que vai acontecer.
e isso pode atrapalhar que a gente realmente faça a atividade física no restante do dia. A outra coisa que a gente precisa deixar claro, e aí eu reitero, é a modalidade de atividade física. Não adianta fazer apenas uma modalidade, tá bem, pessoal? Ah, mas eu faço pilates, mas eu faço musculação, mas eu faço corrida. Não adianta fazer só musculação, não adianta fazer só corrida, não adianta fazer só pilates, tá? Quando a gente avalia do ponto de vista de capacidade física, nós geralmente avaliamos dois parâmetros. Tá? Na cardiologia, na medicina, a gente chama os parâmetros de MET e VO2, tá bom? Mas eu vou traduzir aqui para vocês para ficar bem mais fácil, tá? O que seria esse tal de MET? MET, quem já fez teste ergométrico deve ver lá o resultado do MET. É a capacidade que você tem de se movimentar rápido. Então, sabe aquela capacidade que você tem de fugir de uma chuva, de atravessar a rua correndo, porque vem um carro mais rápido? Até mesmo uma capacidade de sentar e levantar de uma cadeira. Isso aí para o idoso é muito importante, né? Muito. E a mulher, ela, na musculação, qual é o benefício que a musculação especificamente pode trazer para a vida da mulher? A musculação ela tem um papel fundamental no sentido de, primeiro de tudo, a independência. Eu acho que esse é o ponto principal. Músculo de membro inferior, ele está relacionado à redução de mortalidade, mas não só isso. A independência física, aquela questão de você sentar e levantar de uma cadeira sozinha, sem pedir ajuda de outras pessoas, você só consegue graças às suas musculaturas de membros inferiores. Então, esse é um ponto principal. Outra coisa que é extremamente importante, a musculação ela é capaz de reduzir resistência insulínica, e isso daí melhora perfil glicêmico. Então, o que é perfil glicêmico? Perfil glicêmico é a glicose do sangue, né? Então, o açúcar, né? O açúcar do sangue. Então, a musculação ela tem esse impacto positivo. Fora isso, a gente já sabe que em mulher especificamente existe uma estudiosa que estuda muito mulheres e exercícios de respiração, que é a doutora Maria Cláudia e a doutora Cláudia Fetter. E nos estudos delas mostram que exercícios com respiração controlada, inclusive ela Pilates, por exemplo. Pilates, por exemplo, yoga, por exemplo, ela é capaz de fazer redução de pressão arterial nesse grupo de população, mulheres, e também rigidez arterial, que é aquela artéria rígida. Às vezes, a pressão que a gente vê aqui no braço, de pressão periférica, ele é uma coisa. Mas lá na base da artéria maior, da aorta, lá ela está rígida, ela está com a pressão mais alta. Então, isso é que é responsável pelos principais eventos cardiovasculares, como AVC, infarto e tudo mais. Então, os estudos em mulheres, com esse exercício especificamente, ele mostrou tendências a benefícios e benefícios já comprovados. Então, de repente, em mulher especificamente, aquilo que a diretriz fala de 5 vezes na semana, 30 minutos de cardio, totalizando 150 minutos por semana em atividade física moderada, que é essa que a gente está fazendo, que a gente consegue conversar um com o outro. Então, a gente está aqui conversando um com o outro sem eu estar esbaforida, cansada, então é um exercício moderado. Se eu te ficar muito cansada, já é intenso para mim. O que é intenso para mim pode não ser intenso para ti. Então, mais ou menos isso, associado a pelo menos 2 vezes na semana de atividades resistidas, que é a musculação. Isso é um geral, isso é tanto para homem quanto para mulher. Mas os estudos atuais mostram, especialmente dessas duas estudiosas, que em mulher especificamente existe uma tendência maior de que fazer exercícios respiratórios, eles podem contribuir e muito em tudo isso, especialmente na fase da vida em que a mulher está na menopausa, no climatério, no pós, né, menopausa. Então, o que é interessante, né, me chama a atenção isso, porque eu nunca pensaria nisso, mesmo sendo cardiologista, de que yoga, né, que muita gente despreza, muita gente acha que é só ali um exercício de alongamento, que na verdade é mais que isso, trabalha a respiração,
para a mulher traz benefícios cardiovasculares, é isso? Enormes. Inclusive, a Cláudia, ela lançou um aplicativo que é o Cardio Brief. Cardio Brief. Eu vou colocar aqui para vocês também o Cardio Brief, para que vocês saibam qual é esse aplicativo. Vocês podem baixar gratuito? Não, tem um valorzinho. Com certeza, esse exercício de respiração com certeza traz benefício para o homem também, só que não deve ser tão benefício assim quanto para a mulher, né? É muito importante também nesse conceito o Pilates, que é outra atividade física que até cardiologistas se desfazem do exercício, achando que é um exercício que não vai trazer benefício cardiovascular. Mas se ajuda a melhorar o padrão respiratório, vai trazer também, né? Eu suponho que traria também benefício cardiovascular o exercício do Pilates. Tá bem? Bem, sim, além de que vai fazer alongamento, e esses alongamentos, eles vão preparar a tua articulação para que você consiga aí progredir, em termos de cardio, em termos da musculação também em si. Tá aí uma coisa que muita gente deixa pra lá, né? O alongamento, né? Sim, não. Achando que alongamento não significa nada. Mas você já viu, por exemplo, o idoso andando e ele anda com passo curtinho? Sim, ele é encurtado, né? É o que a gente fala. É um encurtamento, né, muscular, porque as fibras vão ficando mais rígidas. Os idosos que têm costume de fazer atividade física, pode ver idoso que pratica arte marcial, geralmente ele tem uma mobilidade muito melhor, até os 90 anos. Tem um idoso que a gente olha, nem parece que esse idoso tem 80, 90, porque a primeira coisa que a gente observa justamente é esse caminhar. Quando a gente quer representar o idoso, inclusive a forma que a gente tem de representar o idoso é essa caminhada, né? Essa caminhada típica do idoso, que é essa caminhada curta, que tem a ver com alongamento. Então, alongar, que muita gente fala mal, na verdade, traz um benefício. Estar alongado é bom. Ó, essa foi uma atividade com o casal Cardio, né, o casal da Cardio. Então, se você gostou, deixa o like. Quanto mais pessoas curtirem, mais pessoas irão assistir. Significa que o conteúdo é importante. Tá? Compartilha e deixa um comentário do que você quer saber mais, quais são as suas dúvidas, o que muita gente fala, mas você não entende, ou aquelas coisas que às vezes ficam subentendidas, né? Por exemplo, até hoje tem médico que não gosta de prescrever musculação para paciente cardiopata. Isso é um problema, tá bom? É um problema. E se você é mulher, está querendo só um empurrãozinho, aquele estímulo que precisava, já segue a gente, compartilha com as amigas e vamos lá, vamos mudar essa rotina. Você merece pelo menos 1 hora por dia. Lembrando que a mulher é que estabelece a rotina da casa.